o fim do dólar. O dólar vai acabar? O fim do dólar está próximo? Quais as consequências que isso pode gerar nos seus investimentos? E o que é que você precisa fazer imediatamente para você não ser fortemente impactado por isso? É isso que você vai aprender nesse vídeo, que não é curto, não é raso, não é superficial. Pega papel e caneta, abre um bloco de notas, porque tem muito dado aqui que você nunca viu na vida. E você vai ter o conhecimento completo a respeito disso para eliminar essa dúvida, essa preocupação de uma vez por todas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Você Sempre em Alta. Uma série de vídeos que eu distribuo, publico há mais de 100 semanas, onde eu ensino uma técnica em cada um deles. Uma técnica, uma oportunidade, um atalho, um segredo, um pilar, algo importante que você precisa para você também conseguir se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. O que é isso? Uma pessoa comum que consegue lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da Bolsa de Valores, tanto em momentos de crescimento da economia quanto em momentos de crise. E óbvio que eu não estou te falando aqui de uma especulação de curto prazo, de você ficar fazendo trade, dessa loucura que só vai te fazer perder dinheiro. Estou te falando de uma forma madura de se investir, uma metodologia testada e validada no longo prazo para você multiplicar o seu dinheiro com o passar dos meses, com o passar dos anos, certo? Meu nome é Vinícius Marinho, eu sou especialista em investimentos e o tema do episódio de hoje é: o dólar vai acabar? Esse fim está próximo? Quais as consequências e o que é que você tem que fazer imediatamente? Vamos lá, e por que falar sobre dólar? Por que isso é tão importante, né? Basicamente, se você acompanha os meus vídeos, meus conteúdos há mais tempo, você sabe que o dólar é uma anti-ação, certo? Vinícius, eu tô acompanhando agora, eu não sei exatamente como assim, o que é anti-ação, por que o dólar é uma anti-ação. Eu vou separar aqui 5 minutinhos iniciais para fazer uma breve introdução, para colocar todo mundo no mesmo nível de conhecimento, e a partir daí eu vou falar sobre essa situação do fim do dólar, se o dólar vai acabar, se não vai, se está perto, se está longe, o que você tem que fazer a partir de agora, tá? Então vamos lá. O que acontece? Se você conhece a minha trajetória, a minha jornada de investimento, você vai saber que na primeira vez que eu fui lá investir em ações por conta própria, eu me deparei com uma triste realidade que a maioria das pessoas passa. Eu perdi 35% do meu dinheiro em apenas 2 meses. E tudo que eu refletia, eu pensava era, meu Deus, como assim? O que eu fiz de tão errado para perder 35% do meu dinheiro em 2 meses? E aí eu fui investigar, fui buscar o que é que estava acontecendo ali, se eu tinha feito algo errado, e eu vi que várias ações estavam caindo mais ou menos isso nos últimos 2 meses. Eu fiquei um pouco mais aliviado, não era só aquelas que eu tinha escolhido. Só que eu fui estudar ainda mais e eu vi que isso não era algo que estava acontecendo há 2 meses, era algo que estava acontecendo há 6 anos. As ações estavam em queda durante 6 anos, certo? E até a ação que eu tinha escolhido não tinha sido aquela que tinha tido a pior rentabilidade, tinha outras piores nesse período de tempo. Só que o que me encucava era, será que os grandes investidores ficam 6 anos perdendo dinheiro, simplesmente indo lá e tendo sangue frio de não, estou perdendo metade do meu patrimônio? Será que uma pessoa com 100 bilhões na mão toparia perder 50 bilhões? Não encaixava na minha cabeça. Até que eu estudei pra caramba, eu não vou contar com muitos detalhes aqui, eu tenho uma live só sobre isso, depois eu posso até deixar na descrição desse vídeo, mostrando toda a minha jornada até eu chegar ao método investidor sempre em alta. Mas nessa jornada de aprendizado, eu conheci investimentos que se comportam de forma oposta às ações. Um desses investimentos é o dólar. Isso basicamente é uma anti-ação, tá? Uma anti-ação é um investimento que se valoriza quando as ações caem. Vinícius, me dá um exemplo disso? Te dou, tá? Vou pegar um momento de crise aqui, vou te mostrar rapidamente na tela para você entender por que o dólar é uma anti-ação, já que a gente está falando sobre ele nesse dia de hoje, tá? Então, olha só, eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador, eu vou compartilhar agora e vai ficar para você claro como água o porquê que o dólar é ou melhor, o fato do dólar ser uma anti-ação e depois eu vou te explicar o porquê ele é uma anti-ação, aí a gente pode entrar no tema da nossa live de hoje. Então vamos lá, olha só. Aqui na minha tela eu estou te mostrando o índice Bovespa. O que é o índice Bovespa? É um índice, é como se fosse o termômetro das ações brasileiras. É um índice que calcula a rentabilidade média das ações aqui no Brasil, tá? Então quando essa linha azul está indo para baixo, significa que em média as ações estão se desvalorizando. Quando essa linha azul está indo para cima, significa que em média os preços das ações estão se valorizando e assim por diante. A gente pode ver que entre 2008 e 2016, as ações acumularam uma queda de, você pode ver no canto inferior direito ali, 46%, certo? O que aconteceu com a anti-ação chamada dólar? Olha como é um espelhinho esse negócio.
a gente viu se valorizando nesse mesmo intervalo de tempo, olha aqui, ó, 147%. Você consegue ver bem aqui embaixo da minha imagem. Se a gente para olhar, não, Vinícius, mas isso aconteceu só lá naquele momento. Vamos parar para olhar nesse momento diferente no mundo, para ver se agora, se dessa vez é diferente. Olha o que aconteceu com as ações de 2020 para frente. Agora, olha o que aconteceu com o dólar de 2020 para frente. Você vê a mesma coisa, um espelhinho. Aqui a gente está falando de um prazo de tempo muito curto, a gente está falando de curto prazo, né? Então, deixa eu voltar aqui para eu te explicar uma coisa importante. Por que a gente investe em... Primeiro, por que o dólar tem esse comportamento que parece um espelho em relação às ações? Basicamente porque, talvez você saiba, até vou deixar na tela para isso ficar na sua frente e você conseguir enxergar. O que acontece? Talvez você saiba, talvez não, mas a metade de todo o dinheiro investido em ações aqui no Brasil é de investidores estrangeiros, certo? Esse número sempre ficou oscilando ali entre 45% e 55%, tá? Atualmente, pelos últimos dados do fim do ano passado da nossa Bolsa de Valores, da B3, está em 50,2% de investidores estrangeiros. Então, o que acontece? Quando os investidores estrangeiros vão comprar ações, o que faz o preço de uma ação subir? É um forte volume de compras. É a mesma coisa que você pensar num apartamento. Poxa, tem um apartamento à venda e 10 pessoas querendo comprar aquele apartamento. É lógico que o preço daquele apartamento vai subir. O dono do apartamento ele tem 10 pessoas querendo, então ele vai começar a aumentar o preço, o que pagar o maior preço leva. Com as ações, com qualquer outro investimento é assim. Então, muita gente querendo comprar ações, o preço das ações vai para cima. Só que metade do dinheiro investido em ações aqui no Brasil é de investidores estrangeiros, certo? Então, eles entram com dólares na nossa economia, certo? Entrou com dólares na nossa economia, o dólar fica mais abundante. Desde 1999, a gente segue o regime de câmbio flutuante. Quanto mais dólar tem em circulação na economia, menos ele vale. Quando sai dólares da nossa economia, ou seja, o dólar está mais escasso, mais difícil de ser encontrado, ele passa a valer mais. Então foca comigo. Quando entra dólares na economia de investidores estrangeiros, o dólar acaba caindo, porque ele fica mais abundante, é mais fácil de ser encontrado. Certo? Esse dinheiro vai migrar para onde? Vai para a renda fixa? Com certeza, vai com fé que vai para a renda fixa. Durante o período de tempo, momento especulativo, pode ir para a renda fixa, não tem problema, mas de forma estrutural, vai para investimentos com maior potencial de rentabilidade, como investimentos diretos ou, por exemplo, as ações. E a gente vê, por isso, as ações se valorizando. Então, por exemplo, se eu te mostrar aqui, ó, este aqui era um momento em que estava entrando muito dólar na economia, você pode ver que a cotação do dólar está em queda, certo? Está se desvalorizando a cotação do dólar. E estava entrando dólar na economia para fazer o quê? Para comprar ações. As ações estavam subindo. Durante esse período de tempo, ficou um pouco entrava, um pouco saía, ficou meio no 0 a 0. E aqui você conseguiu ver novamente. Você conseguiu ver o quê? O dólar saindo da nossa economia, certo? E saindo de onde? De onde é que tiraram esses dólares para tirar da economia? Uma grande parte desses dólares foi justamente venda de ações. O investidor estrangeiro vendeu suas ações. Um monte de gente querendo vender alguma coisa, o preço daquilo vai cair, porque é algo que ninguém quer, então aquilo vale menos. O preço vai caindo das ações e o dólar vai saindo do país e vai cada vez ficando com um preço maior. E o que é legal da relação entre as ações e as anti-ações é que a gente vê que no longo prazo não fica falando em dias, em semanas, em meses, porque não faz sentido você analisar a curto prazo na Bolsa de Valores. No curto prazo é tudo especulativo. Quando você olha um horizonte de longo prazo, a partir de 5 anos, você consegue enxergar claramente que as anti-ações se valorizam muito mais que a queda das ações quando elas caem. Dá uma olhada aqui, vou te mostrar um episódio aqui, por exemplo. Enquanto as ações caíam 46%, 48% aproximadamente, a gente não precisa ser tão exato aqui, essa anti-ação aqui se valorizava 151%, por exemplo. Por que isso aqui aconteceu? Foi só nesse período que aconteceu? Não. Vamos pegar aqui, entre 2000 e... Vamos pegar aqui, entre 2000 e 2002. O que aconteceu? Ações caíram 53%. O que aconteceu com essa anti-ação aqui? Chegou a se valorizar 138%, certo? Ou seja, sobe muito mais do que a queda daquilo que cai. Por que isso acontece? Até vou deixar nesse outro período aqui, O máximo de queda que qualquer investimento pode ter é 100%. Mais do que isso,
não tem como cair. Você não pode perder mais do que você investiu se você investe como um investidor sempre em alta, certo? Então, a queda é limitada a 100%. De forma que quando as ações estão se desvalorizando na casa dos 30%, 40%, até fica mais claro da gente ver aqui, ó, de 2008 para frente, quando as ações estão se desvalorizando nessa casa de 30% e 40%, o que acontece? Você pode ver que parece que tem uma barreira nessa faixa, ó, 37% de queda. Por quê? Os investidores veem, caraca, não tem um cenário de melhoria do país, de melhoria do lucro das empresas, só que esse negócio está muito mais barato do que antes. Então, quer saber? Eu vou comprar um pouquinho de ações, porque esse negócio vai valorizar no longo prazo, está muito mais barato do que antes. E aí, os investidores vão lá, compram, o preço sobe um pouco. Aí, se valoriza, daqui a pouco outras pessoas começam a vender, o preço fica lá embaixo de novo e outros investidores compram mais porque estava muito barato, depois cai de novo e outros investidores compram mais, de forma que pode romper em alguma hora ou outra. Mas você enxerga que tem uma certa etapa que a partir dali não cai muito mais, porque o máximo que pode cair é 100%. Então quando cai 30, 40, 50, poxa, os investidores começam a olhar. Isso aqui pode ser uma oportunidade para o longo prazo. Então existe um certo freio para as quedas. O máximo de queda que a gente tem em qualquer investimento é 100%. Agora, o máximo de alta não existe. Então, você pode ver que aqui, ó, nas quedas de um investimento, aqui estou te mostrando as ações, ela cai e volta, cai e volta, cai e volta, e fica nessa, digamos, nessa lenga-lenga. Por quê? Não tem mais muito espaço para baixo, embora possa cair mais. Quando eu olho, por exemplo, a anti-ação que está se valorizando, eu vejo que ela sobe indefinidamente e não olha para trás. Porque não existe um máximo de alta, não existe um freio. E isso vale para o contrário também. Quando as anti-ações estão em queda, vamos pegar no período anterior aqui, ó, um período em que as ações se valorizaram pra caramba, certo? Se valorizaram pra caramba, subiu sem freio, com leves oscilações. Agora, a anti-ação, ela passou por um momento de queda e ficou por ali, depois teve mais uma queda e ficou por ali, teve mais uma queda e ficou por ali, e enquanto o investimento se valorizava 600%, o outro se desvalorizava 50 e pouquinhos por cento. Então imagina, é horrível se você está perdendo 30, 40, 50%. Agora, se você está perdendo 30 de um lado e ganhando 600 do outro, se você está perdendo 45 de um lado e ganhando 150 do outro, meu Deus, você tem que me explicar como é que você não vai ter bons resultados no longo prazo. Então, essa é a grande importância da gente falar sobre o dólar, tá? Porque o dólar é uma ferramenta que serve como uma anti-ação. Ou seja, um investimento que nos possibilita lucrar em momentos em que as ações caem. Certo? Essa é a grande importância do dólar. Como ele sobe muito mais do que a queda das ações quando elas caem, a gente consegue ter rentabilidade também nas quedas da bolsa, implementando outras técnicas, a gente consegue ter uma rentabilidade muito maior do que quem investe só em ações, por exemplo, e muito menos oscilação no meio do caminho. Inclusive, você pode ter... Não vou te prometer que você pode ter, porque eu não posso fazer essa promessa. Seria um crime financeiro fazer isso. Mas existem Magares, que é a carteira de investimento do investidor sempre em alta, que em nenhum ano da sua história rendeu negativo. Em nenhum ano da sua história rendeu negativo. Mesmo passando por anos como 2008, que as ações caíram mais de 40%. E mesmo assim teve um retorno maior do que aquelas pessoas que investiam somente em ações e ficavam naquela vida de tô rico, tô pobre, em oscilação atrás de oscilação. Tá? A partir desse momento onde a gente alinhou o conhecimento aqui, a gente vai em frente e eu vou começar a te falar justamente sobre o tema do nosso episódio de hoje, tá? O fim do dólar vai acabar? Tá próximo? Não tá? O que acontece com os investimentos? O que é que você tem que fazer imediatamente? Então, te expliquei o motivo por que a gente falar sobre o dólar, tá? E aí o que acontece? Nos últimos meses, até eu posso dizer 1, 2 anos atrás, de 2020 para frente ali, começou a surgir alguns boatos. Esses boatos começaram pelo Robert Kiyosaki, o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, dizendo que, poxa, o dólar poderia acabar, poderia ser o fim do dólar. Muita gente ficou preocupada, depois isso acabou ficando em stand-by ali, as ações americanas começaram a subir, o pessoal esqueceu, né? A gente tem memória curta, querendo ou não. Nesse ano, em março, o Ray Dalio, um dos maiores gestores, se não o maior gestor do mundo hoje, ele publicou um documentário, certo? Em menos de 2 meses, esse documentário chegou a 12 milhões de visualizações no YouTube. E esse documentário é disponível, se você quiser, você pode colocar lá. Documentário Ray Dalio vai aparecer para você.
falando justamente sobre essa possibilidade do fim do dólar. E eu acredito veementemente que para você entender o fim de uma coisa, você precisa entender o começo dessa coisa, como que esse negócio começou. Entendendo como esse negócio começou, você sabe como ele foi estruturado. Entendendo a estrutura, é que nem uma casa, você sabe se ela pode cair ou não. Então eu vou te explicar agora, basicamente, sobre como que o dólar se tornou a moeda mundial. E a primeira pergunta que eu te faço é: o dólar sempre foi a moeda mundial? O dólar sempre foi a moeda mais usada no mundo? Não. Na verdade, em termos da história, isso é muito recente, né? Desde 1944, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o dólar se tornou a moeda mundial. Mas antes disso, a moeda mundial, desde 1870, era a libra esterlina, certo? Então, a gente vê que é algo relativamente recente. O dólar como dominante, a moeda com maior dominância no mundo, não tem nem 100 anos. Certo? Não tem nem 80 anos se a gente for parar para olhar. Então é algo, historicamente falando, relativamente recente. Como que o dólar se tornou, saiu do nada, uma economia americana que não era uma das maiores economias no início do século passado, como que o dólar se tornou a moeda mundial? Basicamente, os Estados Unidos eles adotaram uma estratégia muito inteligente, tá? Que foi durante as duas guerras mundiais, mas principalmente a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos eles venderam armamento para as guerras, certo? E depois das guerras, principalmente a Segunda Guerra Mundial, foi executado algo nunca antes visto, o Plano Marshall. O que foi o Plano Marshall? O Plano Marshall foi um pacote de empréstimos para os dois lados da guerra, pegar empréstimos a taxa de juros super baixas com os Estados Unidos, certo? Para esses países reconstruírem todas as suas instalações. Então, basicamente, depois da Segunda Guerra Mundial, depois de tanto os Estados Unidos venderem armamento para os dois lados da guerra, eles já tinham bastante dinheiro. Então, eles foram juntando todo esse dinheiro, todo esse patrimônio na mão deles, ficaram com um caixa gigantesco, imagina como se fosse uma empresa. Os Estados Unidos é como se fosse uma empresa. Era, na verdade. E eles tinham muito dinheiro, então eles disseram o seguinte, vamos implantar o Plano Marshall, que é o quê? Vamos ajudar os dois lados da guerra. Então, eles financiaram a reconstrução da Europa e do Japão, fazendo empréstimos a taxas de juros super baixas, certo? Então, eles enriqueceram durante esse período de tempo e a economia internacional estava em xeque. Em 1944 foi feito o Acordo de Bretton Woods. O que é o Acordo de Bretton Woods? Como os Estados Unidos era um país que não tinha sido afetado pela guerra, tinha crescido economicamente absurdamente desde a Primeira Guerra Mundial, eles tinham naquela época, só para você ter uma noção do tamanho do patrimônio e da saúde financeira americana, eles tinham cerca de 75% de todo o ouro disponível no mundo, todo o ouro já minerado no mundo. E talvez você saiba, talvez não, mas o ouro é um outro tipo de antiação. Mas o ouro, ele tem, se estima, né, que o ouro ele tem a uso como moeda, como investimento, como metal, enfim, ele tem essa percepção de valor há mais de 5.000 anos. Então existe um certo histórico, né? Por exemplo, como que você sabe que um livro ele vai ser um bom livro para você ler? Uma das formas, por exemplo, que grandes personalidades indicam para você saber o que vale a pena ler ou não, é você usar o efeito Linde, que é ao teu favor. O que é o efeito Linde? Pega aquilo que é mais antigo e continua vigente. Por exemplo, qual livro você acha que daqui a 500 anos vai estar sendo super lido? A Bíblia ou O Poder do Hábito? É óbvio que a Bíblia tem muito mais chance de continuar sendo lida do que o Poder do Hábito. Por quê? Tem um histórico muito maior. Então existe essa percepção do ouro como reserva de valor. Porque isso a gente vê há séculos, isso a gente vê há milênios, certo? Então, indiscutivelmente, o ouro é uma reserva de valor há centenas de anos, há milênios, certo? Então, o que aconteceu? Os Estados Unidos, em virtude de todas essas trocas comerciais, venda de armamento, eles recebiam muito em ouro, que eram as reservas que os países tinham. Então, ele acumulou uma grande quantidade de ouro. Como ele tinha muito ouro, ele tinha basicamente muito capital na mão. Os Estados Unidos tendo muito capital na mão, o que aconteceu? Bom, eles definiram, como a economia estava fragilizada no mundo todo, eles definiram o seguinte: a gente precisa de um lastro para as moedas. Porque as coisas estão ficando preocupantes, ninguém mais se entende economicamente falando. Então, em 1944, dezenas de países se encontraram, se reuniram
e disseram o seguinte: vamos organizar essa bagunça financeira no mundo. Foi aí que surgiram as instituições financeiras internacionais. Hoje você tem FMI, hoje você tem Banco Mundial, hoje você tem várias instituições, vários comitês ao redor do mundo, e foi daí que tudo surgiu em 1944. E ali em 1944, no acordo de Bretton Woods, basicamente foi feito foi criado e instituído um lastro. Todo o dólar que existia em circulação nos Estados Unidos tinha como lastro o ouro que os Estados Unidos tinham na sua reserva. Certo? Ele tinha lá suas reservas internacionais, suas reservas financeiras, e ele tinha 75% do ouro no mundo, então ele era o país mais confiável. Por quê? Porque o ouro é a reserva de valor maior, é a última instância da reserva que existe no mundo. E aí, desde 1944 até 1971, o que aconteceu? O dólar tinha lastro no ouro e todas as moedas do mundo tinham lastro no dólar, que tinha lastro no ouro. Então tinha uma organização, o negócio tinha um lastro, era fixado, era fixo ali o preço do ouro em relação ao dólar. Não existia essa variação da cotação de moedas e assim por diante. Só que em 1971, quando os Estados Unidos eles foram derrotados na Guerra do Vietnã, durante a guerra eles gastaram muito dinheiro, eles gastaram muitas reservas que eles tinham de ouro. E o dólar ele passou a não ter tanta confiabilidade lá. O ponto culminante foi em 1971. Até que, o que aconteceu? As reservas foram secando. Naquela época, uma onça de ouro valia aproximadamente $35. Hoje a gente está na casa de $2.000. Mas naquela época, uma onça de ouro... O que é uma onça, Vinícius? É a unidade de medida do ouro, tá? É aproximadamente 28,35 gramas. Tinha o preço fixo ali de $35, certo? Uma onça de ouro. Só que o que aconteceu? O dólar ia perder muita força. Por quê? Imagina o seguinte, qual era o cenário? O país mais potente do mundo, o país que tinha a sua moeda como lastro, que tinha moeda no ouro, estava vendo o ouro secar. Porque ele estava gastando muito com a guerra. E com outros problemas, mas o principal ponto é a guerra. E o que acontece? Os países começaram a pensar, meu Deus, cada vez mais vai diminuir a quantidade de dólar em circulação, cada vez mais vai diminuir a quantidade de dinheiro no mundo em circulação. Então, isso está bagunçado, está desorganizado. Os Estados Unidos vai perder e vai deixar de ser a superpotência mundial. 50 anos atrás. Sim, grava isso, 50 anos atrás. Então, o que o ex-presidente americano Richard Nixon fez naquele momento? Ele temporariamente, em caráter temporário, ele desvinculou o dólar do ouro. Esse temporariamente dura até hoje, 51 anos depois. Por que ele fez isso? Porque a economia americana ia colapsar se ele não tivesse feito isso, se continuasse o lastro do dólar no ouro. Então tem muita gente que diz até que o primeiro calote americano, e único na verdade, que os Estados Unidos deu foi justamente essa desvinculação temporária do dólar em relação ao ouro. Então, a partir de 1971, o dólar passou a oscilar livremente, não tinha mais uma ligação direta com a quantidade de ouro que os Estados Unidos tinham em suas reservas. De 71 até 2000, os países do mundo foram, pouco a pouco, adotando o regime de câmbio flutuante, que eu acabei de te falar agora há pouco. Lembra que eu te falei que o dólar é definido, a cotação do dólar em relação ao real é definida por meio da entrada e da saída de dólares do país? Quanto mais entra, mais disponível fica, mais fácil de ser encontrado. Quanto mais sai, mais escasso. Então esse regime aqui no Brasil foi adotado em 99. De 1971 até 2000, os países do mundo começaram a adotar isso, esse regime de câmbio flutuante. Os países que não adotaram, a maioria deles, por exemplo, alguns casos de países que não adotou, tá? Venezuela. Então, quando você tem um regime de câmbio fixo, é muito complicado você dominar a economia. Então, você precisa abrir isso porque o dólar já não tinha mais lastro, tá? Então, primeiro ponto, o começo de tudo. Como que começou? Estados Unidos, superpotência mundial, por quê? Vendeu armamento para os dois lados da guerra, depois fez o Plano Marshall, emprestou dinheiro para todo mundo, para a reconstrução dos dois lados da guerra. Então, ele foi muito esperto durante a primeira metade ali do século passado. E ele foi angariando ouro por meio dos pagamentos, seja do material bélico, seja do pagamento de empréstimo. Ele chegou a ter a quantidade de 75% de todo o ouro minerado já no mundo. Por isso se tornou a economia mais potente. O dólar
foi definido em 1944 no Acordo de Bretton Woods como a moeda mundial, certo? Porque os Estados Unidos tinham muito ouro em suas reservas e o dólar tinha uma conversão em relação ao ouro e todas as moedas do mundo tinham uma conversão em relação ao dólar. 1971, ex-presidente americano Richard Nixon quebrou temporariamente, esse temporariamente que dura até hoje, o lastro do dólar no ouro e a partir daí todas as moedas começaram pouco a pouco a oscilar livremente porque nada tem mais lastro. Essa é a grande verdade. O lastro hoje de uma moeda é com base na confiança. Não existe mais lastro no ouro ou em qualquer lugar. E aqui que está a grande confusão que a maioria das pessoas fazem. Ninguém categoricamente fala que o dólar vai acabar. O que as pessoas falam é que o padrão dólar vai acabar. E isso são coisas completamente diferentes. Quando eu te digo o dólar vai acabar, você lembra da década de 80 e pensa, teve Cruzeiro novo, vai acabar e vai mudar a moeda. Não, gente. O que se diz por aí, eu vou te mostrar o fundamento disso, se existe ou não, é que o padrão dólar vai acabar. O que significa o padrão dólar vai acabar? Significa que o dólar vai deixar de ser a moeda mundial, a moeda mais usada no mundo, certo? Vinícius, isso tem chance de acontecer? É óbvio, isso vai acontecer uma hora ou outra vai. Antes de 44, era a libra esterlina. A libra esterlina desde quando? Desde 1870. A gente teve várias moedas, teve a moeda holandesa, você nem sabe provavelmente que a moeda holandesa já foi a mais usada do mundo. Então, vai trocando de tempos em tempos. Agora, o padrão dólar acabar significa que ela vai deixar de ser a moeda de reserva mundial, certo? A moeda mais usada no mundo, não só a da reserva. Vou te explicar os dois fatores que fazem uma moeda ser a moeda mundial. Não que o dólar vai acabar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o que define a moeda mundial? Então o padrão dólar pode acabar? Pode. Vai? É óbvio que vai. Tudo acaba. Então, começou, termina. Em algum momento vai acabar. Vai ser agora, vai ser daqui 10 anos, vai ser daqui 50 anos. Lembre-se, 1971, todo mundo achava que o dólar não ia mais ser a moeda mundial. Aí o ex-presidente Richard Nixon virou o jogo. Ok? Então vamos lá. Esse papo existe há 50 anos. Então, olha o que acontece. O que define a moeda da reserva mundial, a moeda mundial? Primeiro, volume de dívidas emitidas na moeda. Segundo, volume de reservas internacionais que você vê naquela moeda específica ao redor do mundo. Vinícius, como que está hoje o volume de dívidas emitidas em dólar? Vou te mostrar agora, na minha tela você está vendo um gráfico, tá, da Liberta Investimentos, pegando dados do BIS, do Banco Internacional. E aqui você vê a dívida offshore, certo? A dívida emitida no exterior em bilhões de dólares, certo? Em 3 moedas. Aqui você vê o dólar, aqui você vê em euro e aqui você vê em iene, tá? Iene japonês, tá? Então o que acontece? O que você vê com o passar do tempo? Isso aqui os dados são de 2000 até o final de 2020, tá? E o que você vê acontecendo? Ano após ano, as dívidas emitidas em dólar crescem. O que era, por exemplo, pouco mais de 2 trilhões de dólares no início dos anos 2000, no final de 2020 já eram quase 13 trilhões de dólares. Quando a gente olha aqui para o euro, a gente vê que o euro surgiu aqui, ó. O euro e o iene surgiram aqui, os dados divulgados, e a gente vê que o euro saiu de mais ou menos 2 trilhões de dólares, de euros no caso, né? Em 2004 e dobrou, foi para 4 trilhões, certo? No final de 2020. Quando a gente olha para o iene, a gente vê que o valor ficou mais ou menos empatado durante todo o período de tempo, até teve uma leve queda para 467 bilhões. Então, o que você vê do cenário hoje? As dívidas emitidas em dólar são predominantes no mundo. O que significa isso? Que muito dólar vai ser usado ainda. Porque pensa comigo, por que o volume de dívidas emitidas é muito importante? Eu te falei que esse conteúdo não é superficial. Eu te falei, pega papel e caneta. Se uma dívida emitida em dólar, o que acontece? O pagamento dessa dívida precisa ser feito em dólar. Ou seja, existe um compromisso de uso da moeda com o passar do tempo.
E existe um volume de recursos já emprestado nessa moeda, 12 trilhões de dólares. E isso vai voltar a crescer de juros com o passar do tempo. E o que mais cresce com o passar dos anos é o volume de dívidas em dólar, certo? Então, olhando pela ótica do volume de dívidas, que garante a livre negociação de uma moeda, o dólar é extremamente predominante e a gente vê isso crescendo sem freio, tá? Qual é o segundo fator que define uma moeda mundial? É o volume de reservas internacionais emitidos em uma moeda específica. Então, por exemplo, você pode ver que hoje o Banco Central do Brasil tem mais de 300 bilhões de dólares de reservas internacionais. O mundo tem quanto? Quanto por cento das reservas internacionais são em dólar, são em euro, são em yuan, são em ienes, são em libra esterlina, tudo isso. Vou te mostrar agora na tela. Olha só. Aqui, ó, você vê, basicamente, deixa eu te mostrar aqui de cima, você vê a Bloomberg. O que é a Bloomberg, tá? A Bloomberg é a maior plataforma, o maior software de gerenciamento de dados financeiros do mundo. Só para você ter uma noção, alguns anos atrás, eu fui inocentemente, pensei assim, vou assinar a Bloomberg para eu ter acesso às melhores informações, a parte econométrica, eu saber todos os dados e ficar antenado disso tudo. Na época, faz alguns anos isso, a assinatura mensal da Bloomberg era $2.500. Mensal, não é anual, $2.500. Aí eu mudei de opinião e preferi usar outras plataformas. É que tem muito dado, gente. Todos os dados mundiais tem na Bloomberg. Então, o que acontece? O que você vê aqui, ó, é uma matéria deles dizendo, câmbio, por que é missão quase impossível acabar com a supremacia do dólar. E basicamente, eu não vou ficar lendo aqui, se vocês querem, vocês podem ler depois, é só tira um print aqui desse título e pesquisa no Google depois, tá? Eu vou te mostrar o que é mais importante. O que eles mostram aqui, tá? Um gráfico da Bloomberg, com dados do FMI, tá? E aqui, ó, você vê a dominância do dólar. Então, basicamente, quanto da dívida do mundo, isso aqui é um dado do início de 2016 até o final de 2021, quanto das reservas mundiais do mundo inteiro existentes em todos os países do mundo, que eles têm acesso às informações, o que acontece? Quanto que é emitido em dólar, quanto que é emitido em euro, quanto que é emitido em iene, quanto que é emitido em libra, quanto que é emitido em yuan e em dólar canadense, em outras moedas, franco suíço, dólar australiano e assim por diante. O que você vê acontecendo? O dólar, ele perdeu um pouco a representação. Perdeu, isso é inegável. Então ele tinha aqui uns 65% mais ou menos e agora está mais ou menos em 60%. Mas é majoritário o volume de reservas em dólar dos países do mundo. Em segundo lugar a gente vê o quê? O euro, que nasceu para matar o dólar, só que não conseguiu. Imagina você pegar e usar uma moeda para diversos países completamente diferentes, com situações diferentes, com governos diferentes, é um cenário muito complexo. Então o euro fracassou na Europa, é muito difícil você usar uma moeda para vários países, né? Ainda mais por conta de interesses políticos. Você vê o iene ganhando algum tipo de representação, você vê a libra tendo aqui algum tipo de representação, você vê outras moedas tendo uma pequeníssima representação, você vê o franco suíço com uma pequeníssima representação, você vê o dólar canadense também quase sumindo ali, você vê o yuan quase sumindo ali também, mas o que eu quero que você veja? É majoritário o volume de reservas internacionais em dólar que os países do mundo inteiro têm. Tá? E tem um outro gráfico que eles mostram aqui, que é um gráfico muito difundido por assustadores. Como é que o pessoal chama? Vendedores de susto. Os vendedores de susto que eles mostram assim, ó, o yuan, gente, muito cuidado com a China. O yuan vai tomar o lugar do dólar. E aí o que acontece? Eles dizem o quê? Qual foi a variação das reservas do yuan com o passar do tempo, desde o 2016 até o fim de 2021? As reservas subiram em 250%, enquanto aqui, ó, em vermelho a gente vê o dólar subindo bem pouquinho, subindo cerca de 25%. Meu Deus, o yuan está crescendo numa taxa muito alta. E aí o que você vê? Quando você olha só o percentual, você é enganado. Quando você olha o dado, você vê, poxa, olha o crescimento do yuan em amarelo. Mudou praticamente nada frente ao todo. Entende? No longo prazo, isso pode mudar? O yuan pode ser a moeda mundial? Pode.
E tá tudo bem. Eu só quero que você entenda nessa fase, nesse momento, o que caracteriza a existência de uma moeda mundial. Primeira coisa, volume de dívidas emitidas nessa moeda. Segunda coisa é justamente o volume de reservas. Quando você compara o volume emitido e o volume de reserva, volume de dívidas emitidas e o volume de reserva, você vê que está longe do padrão dólar terminar. Por que eu afirmo categoricamente que está longe do padrão dólar acabar? Porque essa história acontece desde 1971. A transição de uma moeda ser a moeda mundial para outra moeda ser a moeda do mundial é mais ou menos nesse ritmo aqui, ó. Deixa eu te mostrar de novo. É mais ou menos nesse ritmo. Vai caindo as reservas com o passar do tempo e vai aumentando as reservas de outra moeda com o passar do tempo. É um processo, aqui você vê uma janela de 5 anos. É um processo que normalmente, quando a gente analisa o histórico, normalmente leva décadas para uma moeda ser substituída como moeda de reserva mundial. Por quê? Pensa todos aqueles 13 trilhões de dívida emitida. Tem algumas dívidas ali que elas vão ser pagas daqui 10 anos, daqui 20 anos. Tem dívidas de 100 anos. Vou te dar um exemplo. Petrobras, empresa brasileira, tem dívida emitida em dólar para ser paga em 100 anos. Então, quando você tem uma dívida emitida em uma moeda, com um fluxo de pagamento para 100 anos, são 100 anos confirmando o uso daquela moeda. Entende? Então, não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite. Vai acontecer? Vai, gente, categoricamente. Tudo nasceu para acabar, inclusive você vai morrer. O padrão dólar vai acabar, não vai ser logo. Vai demorar um certo período de tempo. Só que é o padrão dólar, não é o dólar. E aqui está a grande pergunta-chave. Vinícius, mas para aí. Para eu implementar o método, eu preciso investir em dólar. Porque ele é uma anti-ação. Porque eu vejo com os meus próprios olhos que realmente rende mais no longo prazo eu combinar isso. Porque quando as ações caem 40, o dólar sobe 120, 150. Mas e se ele acabar? Justamente quando eu estiver investindo, o que acontece com meus investimentos? Nada, gente. Pergunta para quem investia, e eu não investia, mas pergunta para quem investia, busca conhecer alguém que investia nesses períodos de trocas de moedas no Brasil. Qual era o impacto que tinha nos seus investimentos na Bolsa? Nenhum. Era a troca de moeda, era a questão da alteração da moeda em si. Mudava a moeda, tinha conversão, a moeda poderia ser desvalorizada, isso era um problema específico. Só que as empresas logo já repassavam preço. Se as empresas repassam preço, as empresas lucram, o valor delas sobe. E aí o preço vai atrás com o passar do tempo. Certo? Agora, isso é a moeda acabar. O padrão dólar acabar é outra história. E por que é tão diferente o padrão dólar acabar do dólar acabar? Certo? Por causa do seguinte, vou te mostrar agora na minha tela o que aconteceu, ou melhor, o que acontece com a libra esterlina e com o dólar com o passar do tempo. Lembra que eu te comentei que a libra esterlina até 1944 era a moeda de reserva mundial, era a moeda mais usada no mundo? Certo, até 1944, de 1870 até 1944. E aí o que aconteceu? Em 1944, a Acordo de Bretton Woods transformou o dólar no padrão monetário internacional, certo? Por quê? Porque ele já tinha ganhado espaço. Porque ele já tinha emprestado um volume gigantesco de dinheiro para o Japão, para a Europa. Porque esses países já tinham reservas internacionais constituídas pouco a pouco em dólar, porque eles tinham dívida em dólar. Então, eles precisaram construir esse arsenal como proteção por conta das dívidas que eles tinham. Então, o martelo batido, o dólar vai ser a moeda mundial, aconteceu depois que o fundamento nasceu. É que nem assim, o prédio, as paredes foram erguidas depois que o alicerce estava pronto. Entende? Então o que vai acontecer com o passar do tempo? Vai trocar moeda mundial. Vai ser, sei lá, o Yuan, vai ser o Bitcoin, vai ser a moeda mundial, o Real vai ser a moeda mundial, qualquer moeda não me importa. Vai alterar. Agora, o que acontece? Vamos lá. O que você percebe? Olha só. O que você vê nessas siglas, tá? USD-BRL é a cotação do dólar em relação ao real. GBP-BRL é a cotação da libra esterlina em relação ao real.
EUR, BRL, a cotação do euro em relação ao real. O que você enxerga aqui? Primeira coisa, você vê que as moedas em relação ao real, que é a sua moeda do seu país, elas oscilam na mesma direção. Em alguns momentos, o dólar se valoriza mais. Em outros momentos, é o euro que se valoriza mais. Em outros momentos, é a libra que se valoriza mais. Mas no longo prazo, você vê que o quê? Elas seguem a mesma direção. Elas seguem a mesma direção. Eu quero refrescar a sua memória. A libra esterlina já foi a moeda mundial. Se eu investisse em libra esterlina e ela deixasse descer a moeda mundial, eu teria alguma defasagem em relação ao dólar? Que seria a nova moeda mundial? Não, gente, olha para a tela. Elas oscilam juntas. O fato de uma moeda ser a moeda mais usada no mundo, a moeda bam, digamos assim, vai fazer com que ela tenha uma maior liquidez. O que é liquidez? É volume de negociação. Ou melhor, liquidez é a velocidade com que é transacionada alguma coisa. Então, algo muito líquido, por exemplo, vamos pensar poupança. É um péssimo investimento, você queima dinheiro lá, mas é muito líquido. Você pode sacar e investir a qualquer momento. Pega algo pouco líquido, com baixa liquidez. Imóvel. Imóvel é algo com baixa liquidez. Você demora meses, talvez anos para vender aquele imóvel a um preço específico que você queira vender. Certo? Então, o que muda é a liquidez. A moeda mais usada no mundo tem mais liquidez, tem mais transação com ela. Com isso, pega a sacada. Quando as ações caem, o dólar como antiação se valoriza mais rápido. Quando as ações sobem, em contrapartida, o dólar também se desvaloriza mais rápido. Ele tem uma ligação como antiação mais rápida. Mas, inclusive, no programa Investidor Sempre em Alta 2.0, eu falo para os investidores sempre em alta, que eu liberei agora em abril todo o meu programa de acompanhamento, as aulas todas regravadas, agora em abril, eu falo, se você quiser, você pode investir só em dólar. É como eu faço. Porque eu entendo que se a moeda mundial for substituída, tá tudo bem. Ela não vai evaporar, ela não vai queimar. Vai ser substituída essa moeda. Você acha que 13 trilhões de dívidas emitidas na moeda vão sumir assim? E tudo vai acabar? É um reset. Não, gente, isso aconteceu várias vezes na história. Simplesmente, o que vai acontecer comigo que estou investindo só em dólar e, por exemplo, o euro passar a ser a reserva de moeda mundial, a moeda de reserva mundial, a moeda com mais dívida emitida, a nova moeda mundial. Eu tranquilamente vou mudar os meus investimentos. Não invisto mais em dólar, invisto em euro. Pronto. Por quê? Mesmo se deixar descer a moeda mundial, eles se valorizam na mesma direção, praticamente na mesma medida. Não, mas Vinícius, olha aqui, o euro está subindo só a 27, enquanto o dólar 37. Se eu mexer um pouquinho aqui, isso aqui já muda, isso aqui se aproxima, isso aqui se afasta e assim por diante. Ó, aqui a libra está melhor. Então, no longo prazo não muda muito. Olha aqui o euro está melhor do que o dólar. E a libra está melhor ainda. Então, eu naturalmente vou fazer essa migração. Hoje eu falo até, porque tem muita gente ficando paranoica com isso. Você pode investir em mais moedas, está tudo bem. Não vai fazer tanta diferença assim. É melhor você investir em mais moedas do que você não implementar o método e ficar perdendo dinheiro nas quedas da bolsa. Adoidado, 40% enquanto as ações caem 40%. Se você conseguir um dia perder 30% implementando o método, mesmo com a carteira mais arrojada, eu vou te dar um prêmio. Vinícius, me mostra uma coisa mais impactante. Te mostro. O que você vê aqui? A moeda mundial vale menos que uma outra moeda, tecnicamente, teoricamente mais fraca, que vale menos que uma outra moeda, teoricamente mais fraca. Você não acha isso estranho? Não era para o dólar valer mais do que todas as moedas? Não. O euro vale mais que o dólar. A libra esterlina tem a sua cotação maior que a do dólar. O dólar só é a moeda mais líquida. E o dólar pode perder espaço para outras moedas. O padrão dólar vai acabar. É para amanhã? Não é. É um processo que vai acontecer daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses? Não vai. É um processo que vai acontecer daqui a alguns anos e a transição completa vai acontecer daqui a algumas décadas. Porque é assim que acontece, gente. Não é assim para você
fechar, não tem mais dívida emitida em dólar, tudo acabou, game over. Isso não é um videogame, gente. Você tira da tomada e acabou. Isso é vida real. Então, se for substituída a moeda, e vai em algum momento, a gente simplesmente vai fazer essa conversão. Como aconteceu mais recentemente com a libra esterlina em relação ao dólar. Com calma, com paciência. Por quê? Porque até hoje a libra esterlina tem a sua cotação maior que a do dólar. Qual é a diferença? Liquidez. Volume de negociação. E volume de negociação e liquidez nos dá uma resposta melhor dessa anteação em relação à queda das ações. Entende? Então, eu não tenho receio de que o padrão dólar acabe. Eu posso investir só em dólar, como eu mesmo faço, tá? Talvez algum dia eu mude, mas hoje não. Hoje eu invisto só em dólar. Se eu não tenho receio, eu posso investir só em dólar, que é a mais líquida, vai dar a melhor resposta, vai dar o melhor resultado, indiscutivelmente. Ou você pode já investir em várias outras moedas. Pode investir em franco suíço, pode investir em libra esterlina, pode investir em euro, quer investir em yuan, iene, faz o que você quiser. Não vai dar tanta diferença assim com o passar do tempo. Entende? O pior é você não implementar o método. O pior é você achar que, meu Deus, o dólar vai acabar, vou perder todo o meu dinheiro, vou ser preso, trancafiado em um bunker e o mundo vai acabar para mim e vou passar fome. Para de viajar, gente. Te mostrei os dados. Tá aqui. Então, o que você deve fazer com seus investimentos por conta do fim do dólar? Não existe fim do dólar. O dólar pode acabar e ser substituído por outra moeda? Pode. Vai ser um processo semelhante ao que aconteceu aqui no Brasil. Algo muito distante, frente a todos os instrumentos econômicos que a economia americana tem e toda a legislação financeira que hoje a gente tem, que não tinha na década de 80. Na década de 80 a gente brincava de banco imobiliário. Por quê? A economia estava se fundamentando ainda. Era algo novo, era algo recente. Agora o negócio é diferente. A gente já passou por várias crises, já passou por várias bolhas, etc e tal. E pode acontecer. E se acontecer, vai ser uma substituição de uma moeda pela outra. Seu dinheiro não vai sumir, não vai acabar tudo, não vai ser game over, você não vai para um banco, você não vai passar fome. Relaxa, respira. Respira. Então o que você tem que fazer imediatamente? Nada. Você pode, e tanto que eu faço isso, investir somente em dólar, como anteação, ao invés de outras moedas, ou pode já investir em várias moedas. Você é quem decide. Ah, tem mais uma coisa que eu não mostrei. Olha só. Para vocês terem noção do quanto o foco, quando a gente fala de moedas e substituições, é de longo prazo. Olha só. Para o Goldman Sachs, o yuan vai ultrapassar o iene e a libra esterlina para se tornar a terceira maior moeda de reserva até 2030. Então, olha só, a gente está falando em 10 anos, não é para amanhã, não vai acabar, não vai sumir. Então, qual o banco? O Goldman Sachs, né? Goldman Sachs. O que eles dizem? Ó? O yuan, tá aqui em amarelinho, vai passar a libra e vai passar o euro. É isso ou estou errado? E o iene vai passar a libra, aqui ó, em marronzinho, e o iene, que está em azulzinho, que é a moeda japonesa. Então a moeda chinesa vai passar a japonesa e a libra esterlina, certo? Na avaliação do Morgan Stanley, a moeda chinesa representará até 10% dos ativos cambiais globais na próxima década. Então é basicamente vir para o patamar de terceira daqui praticamente 10 anos. Então esse é um processo que demora décadas para acontecer. Grande resumo dessa live de hoje então. Grande resumo desse nosso vídeo de hoje. Primeiro, o dólar não vai acabar. Segundo, se ele acabar não tem problema. Terceiro, o que existe uma discussão e é uma certeza é que o padrão dólar vai acabar. Vai ser breve? Não. É um processo que vai demorar anos, vai demorar décadas. O que acontece com o investidor sempre em alta que investe em dólar, na anteação dólar? Nada. Ele vai continuar tendo o seu resultado. A cotação do dólar não vai desabar, a cotação do dólar não vai ficar defasada. Você vê a libra esterlina com uma cotação maior que a do próprio dólar em relação a todas as moedas mundiais. É isso que você vê. Então, você não precisa ter essa preocupação. Quer investir em várias moedas? Pode investir. Quer investir só em dólar? Pode investir. Quando, daqui a alguns anos, algumas décadas, mais provavelmente falando, a moeda mundial não for mais o dólar, o que você vai fazer? Simplesmente uma troca natural. Ao invés de investir em dólar, você vai investir na moeda mundial daquele momento, porque é a moeda mais líquida.
É a moeda com maior liquidez e vai ser a melhor resposta como anti-ação em relação às ações. Certo, gente? Fez sentido esse conteúdo aqui para você? Te ajudou de verdade? Poxa, fez você ter mais conhecimento? Se sim, clique embaixo em curtir, gostei, coraçãozinho, alguma coisa assim, porque assim as redes sociais vão divulgar esse vídeo para mais pessoas e assim você me ajuda a conseguir ajudar mais gente. Tem muita gente com uma trava. Tem milhões de pessoas hoje perdendo dinheiro na bolsa. Ajuda essas pessoas a também não terem essa trava, que talvez impeça elas de conseguir lucrar nas quedas da Bolsa de Valores. Tá bom? Aproveita, compartilha com seus amigos, manda em grupos no WhatsApp, só não deixe essa mensagem morrer aqui. Combinado? Te vejo no próximo vídeo, um forte abraço e até mais.